a nossa aula da sintaxe da língua portuguesa. Nós vimos aqui toda uma composição, né, que tenha como um objetivo a gente compreender o conceito da síntese, identificar os principais termos da oração, foi isso? Reconhecer sujeito e predicado, nossa meta, e também diferenciar os complementos verbais e complementos nominais, e por fim analisar uma estrutura básica de uma oração, aplicando os conhecimentos em exercício prático que a gente vai fazer a partir desses conhecimentos. Bem, eu vou formular a pergunta para vocês agora aqui, né? O que é a sintaxe? Quem lembra? Não lembra? Veja, isso foi a primeira aula, que eu disse que é a parte da gramática que estuda a relação entre as palavras dentro das orações e entre as orações dentro do período. Lembram disso? Essa relaçãozinha que a gente quer fazer? E o exemplo que foi dado no momento foi: João comprou um livro. Essa é a parte que a gente precisa perceber para continuar com as informações e resolvendo direitinho. Então, alguns exemplos a gente colocou aqui, não foi? Qual foi o exemplo? Alguém lembra aí? O exemplo que foi colocado lá. Qual exemplo? Foi João comprou um livro. Foi isso mesmo? Foi. E aí a gente, a partir dali, ia fazer essa sintaxe mais analisada, mais ponderada. E aí a famosa pergunta, né? Quem comprou o livro, né? Ou seja, que é a pessoa que está fazendo a ação. Então, quem praticou nesse caso a ação foi João. Tá? E o que foi comprado? O livro foi comprado. Então, uma definição simples da sintaxe, que é uma organização das palavras para produzir sentido. Tanto é que, para entender frase, oração, período, a gente devemos pensar dentro de um contexto mais direto. Por exemplo, frase. Frase é um enunciado com sentido completo. Lembra disso? Ele fala, bom dia, silêncio. Tudo isso te dá um sentido completo. Enquanto que a oração é um enunciado que contém verbo. Então, toda oração contém pelo menos um verbo. Mas tem que o verbo estar lá. Aí, os alunos estudam. Está lá, o verbo estudar. Tem um verbo aqui. Os alunos estudam. Então, aí temos o exemplo de uma oração. E o período? O que é o período? Período, alguém lembra? O que é o período? O conjunto de uma ou mais orações. E como podem ser esses períodos? Qual é a classificação que a gente pode trazer esse período? Simples ou composto, né? Quando esse período é simples, né? O exemplo é que a gente colocou aqui, né? Os alunos estudam. E composto? Alguém pode lembrar uma frase aí? Os alunos estudam e aprendem. Então aí o período é composto. E por que é composto? Dois núcleos aí. Então está aí a oração. Então a estrutura da oração, ela vem com o sujeito, vai apresentar o sujeito, né? Que é o termo sobre o qual se declara algo, né? Há muito tempo a gente diz assim, é quem pratica a ação. O sujeito não só pratica, ele pode receber ação. Mas ele pode também, ao mesmo tempo, praticar e receber a ação. Tá? Exemplo aí, Maria chegou cedo, os estudantes fizeram a prova, são exemplos dos sujeitos que a gente observa aqui. Tá, os tipos de sujeito.
Quais são os tipos de sujeito? Simples, composto, oculto, indeterminado e a oração sem sujeito. Não existe sujeito aí. Está acontecendo algumas ações sem que a gente possa identificar aí essa proeza. Bem, agora, indo para essa fase mais próxima do fim, a gente vai trabalhar o predicativo. Né? E o que é o predicado? O que é um predicado? Quem lembra aí? Um predicado é o quê? Ah, é o que se declara sobre o sujeito. Ou seja, são os fofoqueiros de plantão. Falar da vida dos outros. Então, fala do sujeito. Então, aí, ó, tudo que se refere à fala, ao sujeito, é um predicado. Tá? Mas esses predicados, ele tem alguns tipos. E quais os tipos de predicado que a gente estuda aqui? Predicado verbal, predicado nominal e o verbo nominal. Aí, Luana, quando a gente pensa no predicado verbal, tá? Predicado verbal, o núcleo de predicado verbal é o quê? É um verbo de ação. Muito bem. Então, exemplo para isso, a gente colocou aqui, né? Pedro correu. Né? Então, correr é um verbo de ação. Já no predicado nominal, como é que é esse núcleo? É o predicativo do sujeito. Então, um exemplo para isto é Pedro está cansado. Mas, no predicativo verbo nominal, aí existem dois núcleos, e esse núcleo é formado por verbo mais predicado, e o exemplo mais básico disso é Pedro chegou cansado. Bem, quando a gente vai estudar agora o complemento verbal nominal e predicativo verbo nominal, a gente começa aqui pelo complemento verbal. Tá? E os complementos verbais servem para quê? Para quê? Os complementos verbais servem? Completar o sentido dos verbos o quê? Que tipo de verbo? Verbo transitivo. Ou seja, o complemento verbal, ele vai complementar, no caso, dos verbos transitivos. Ou seja, os principais complementos verbais, ele vai aparecer de duas características. Ou ele vai ser objeto direto, isso é complemento verbal, ou objeto indireto. Então, objeto direto, objeto indireto, eles vão aparecerem aqui. Bem, quando é que o objeto é direto? Quando é que o objeto é direto? O objeto direto é um complemento que está ligado a quem? Ao verbo, mas ele está ligado como ao verbo? Sem preposição obrigatória. Então, logo, nós precisamos entender e conhecer as preposições. Sem conhecer preposição, a gente teremos dificuldade para entender o objeto. Tá? Bem, perguntas para identificar isso. O que? O quem? Por exemplo, comprei um livro. A professora corrigiu as provas. Bem, ao fazer análise dessas frases, a gente podia perguntar que o verbo comprar, está lá, comprei. Quem compra alguma coisa. Tá? E o que foi comprado? O que foi comprado foi o quê? Um livro. Então, portanto, um livro é objeto direto. Não houve a necessidade da
preposição. Apenas foi aí colocado o objeto. Bem, avançando, nós temos agora o objeto indireto. E o que é o objeto indireto? O objeto direto é o quê? Também é complemento, né? Ligado ao verbo, só que agora há uma necessidade de uma preposição. Uma preposição. Então, a frase: preciso de ajuda. Vai lá. Gosto de música clássica. Clássica. Aí, quem gosta, gosta de algo. Não é? É. De quê? De que gosta? Gosta de quê? De música, né? Gosta de música clássica. Então aí a gente temos aí o objeto indireto. Está ligado por preposição. Para concluir a nossa aula, nós temos aqui os verbos transitivos. E o verbo transitivo, ele pode ser direto, pode ser indireto, mas a gente vai concluir aqui com o transitivo indireto, que são aqueles que necessitam de objeto direto. Então, ele comprou um carro. Então, está aqui objeto direto, um carro. Veja que a gente precisa saber a estrutura dos objetos para identificar os verbos transitivos. Tá bom? Então, estamos concluindo essa aula e na próxima vamos começar com os verbos intransitivos. Ok.